Pode aparecer o bebê ou não? Tem que terminar de beber primeiro. Ele é gestor de trânsito também, tá no clube. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Limoli. Mais um vídeo aí pra TV Lank. Nosso segundo episódio, é isso aí ó. Segundo episódio pra vocês. Trazendo aqui o Rodrigo Luna, nosso fundador do clube também. Agente de trânsito, há quanto tempo aqui tá bom, Rodrigo? Há 12 anos. Há 12 anos, é isso aí. Também temos o Ricardinho, nosso integrante. Há quanto tempo você tá no clube? Desde a fundação. Desde a fundação também. Ele é instrutor de trânsito. E hoje, galera, vamos falar um pouquinho sobre comboio, formação de comboio, como se portar num comboio, algumas regrinhas básicas aí para todo mundo ver. E aquilo lá, o que é a moto no meio do motoclube? Você sabe andar com a sua moto no motoclube, no comboio? Você sabe como se portar em cima da moto? Vamos ver aí depois da vinheta. Roda a vinheta aí. Então, pessoal, a gente está trazendo aqui um assunto meio complicado, às vezes meio controverso. Como se portar no comboio? Como se portar você se deslocando do teu motoclube para um evento, para uma viagem, que seja um passeio, que seja um trajeto curto ou um trajeto longo. Ricardinho, você que está há muito tempo aí desde a fundação aqui no nosso clube, o que você fala? Como que forma um comboio? Como funciona um comboio? Como que tem que agir um simpatizante que está chegando, até um PP, um meio escudo? Como que funciona o comboio no motoclube? A gente pode começar dizendo que quando o cara ele entra no motoclube é porque ele quer andar com uma turma, ele quer andar com a galera, ele quer andar junto com os amigos, né? E não existe uma regra, uma determinação de como isso deva acontecer. Existe uma boa prática que é internacional, isso se pratica fora do Brasil há muitos anos e aqui no Brasil se pratica muito em diversos clubes, né? Que é a formação de comboio em Z, onde a gente tem o road captain, né? Ou o cara que puxa o comboio, que é o primeiro da fila, que geralmente é um cara acostumado com o trecho, acostumado com o caminho, a pessoa que vai conduzir todo o comboio. Os demais que vão no meio do comboio, sempre em formação em Z, né? Que devem permanecer em suas posições. E no fundo nós vamos ter o ferrolho, que é o cara que faz a proteção do comboio, auxilia o road captain a conduzir o comboio todo em mudanças de faixa, mudanças de direção. Dentro disso existem uma série de técnicas simples que fazem com que o comboio chegue no seu destino com segurança. Entendi. E, por exemplo, foi uma dúvida que eu tive também quando eu comecei a andar nesse meio de motoclube. Enfim, não assim, motoclube. Isso daí é válido também para quem tem a sua moto e sai de final de semana, gosta de passear. Eu fiquei nessa dúvida também, em questão de você se portar. Tem uma hierarquia dentro desse comboio? Eu posso simplesmente chegar no motoclube, entrar no comboio, sair? Existe uma regra básica de... Isso daí é uma regra ou não? Ou eu posso ficar à vontade dentro do comboio? Então, dentro do comboio, quando você vai fazer um deslocamento em comboio, o ideal é que se faça uma reunião antes, uma reunião prévia de 15 minutos ali, onde o pessoal se encontra para sair, e se discuta para onde vai. O road captain, que vai conduzir o comboio, ele vai explicar o percurso e cada um deve permanecer na sua posição do início do deslocamento até o final, sem mudança de posição, sem ultrapassagem dentro do comboio. Isso dificulta muito o deslocamento. Isso causa risco de quedas, risco de acidentes mais sérios, como a gente pode ver aí em alguns vídeos no YouTube. Uma série de acidentes ocorrem em condução em grupo de forma inadequada. Isso daí quer dizer que o cara não tem muita experiência, ele entra no meio do comboio e pode causar algum tipo de acidente por não ter esse conhecimento. E também, de certa forma, é responsabilidade do próprio clube, né? De não passar isso ao integrante antes de fazer um passeio, de fazer um deslocamento. Porque nós percebemos em muitos lugares aí que a pessoa chega no motoclube, já entra no comboio, sai, tem aquela vaga sensação que sabe pilotar e às vezes pode dar uma certa ramelada, né? Eu tô aqui também com o Rodrigo, ele é agente de trânsito há 12 anos e ele vai falar um pouco da visão profissional para os nossos comboios. Tem muito comboio que a gente vê aí, muitas motos, 24, 30, 50 motos. E isso, um comboio de 50 motos chega a ocupar 100, 150 metros de uma pista, né? Então a gente tem todos aqueles problemas de caminhão, de faixa para rodagem.
e toda uma gama de detalhes que tem que ser muito importante observar na hora de sair. Como que funciona isso daí, Rodrigo, em questão de um profissional de agente de trânsito? O que que você tem a dizer sobre a formação do comboio pelo agente de trânsito? Então, trânsito é uma coisa muito complexa, né? A gente tem aí os pedestres, os veículos de pequeno porte e grande porte. Voltando naquela primeira analogia que você fez sobre a função de uma moto dentro do motoclube. Muita gente compra uma moto, o cara ele acha, ele tem um sonho, uma realização de vida, e o cara acaba caindo nesse meio sem experiência de condução. Então é complicado. A gente tem que pensar nisso também. Porque a gente que já conduz a moto desde criança, tal, a gente praticamente tem uma facilidade, né? Pra gente é uma coisa natural, uma coisa automática. É uma coisa que vem, você já vai pegando prática desde pequeno, moto pequena. Agora o cara o cara consegue, depois dos 40, depois dos 50 andar de moto, todo mundo consegue. Só que ele vai ter uma visão um pouco mais limitada da coisa. Mas a condução em comboio, ela independe do nível de experiência de pilotagem. Não, é lógico. Do cidadão. Ele pode ter uma experiência vasta em pilotagem e ele demorar a se adaptar à pilotagem no comboio. Isso a gente conhece, a gente já viu, já vivenciou. A condução em comboio, ela nada tem a ver com a habilidade de pilotagem do cara. Então, mas o comboio para funcionar, ele tem que ter mais ou menos ali, tipo, tem 10 pessoas no comboio. Os 10 tem que estar interagindo. Sim. Se 9 pilotar, é um cuidando do outro. Se 9 tiver o mesmo nível de pilotagem e não tiver aquela experiência, aquele vai causar problema. É o que eu sempre falo, Você perguntou da distância, né, de faixa. Que ocupa a faixa, né? É assim, um comboio padrão, ele tem de 3 a 5 metros, dependendo da velocidade de uma moto para outra. Você pega um comboio aí de 15 motos, isso na prática você pode esticar aí de 100 a 150 metros de comboio. Só para dar uma informação melhor para vocês, o que ele falou agora de 3 a 5 metros, conforme a velocidade do comboio vai ganhando um pouco mais de fluidez, vamos dizer assim, quanto mais rápido o comboio vai ficando, mais essa distância entre uma moto e outra tem que ser espaçada, né? Na verdade, isso seria 3 metros, você está numa velocidade padrão de 60 km por hora. Isso. Partiu de uma 80 por hora, você já começa a espaçar para você ter um pouco mais de segurança em questão de frenagem, em questão de visibilidade e entre outros fatores aí. Então, se você levar em consideração que uma carreta de porte, o maior porte permitido no Brasil é de 30 metros, e você tem um comboio aí de 100 metros, então pra você ver como é que você andar em comboio é uma operação complexa, tá? Uma mudança de faixa, uma frenagem. O road captain, né, o cara que vai puxando o comboio, ele tem que ter uma visão além da visão do piloto normal. E quem está fechando o comboio também. Então aquilo ali é como se fosse uma massa única. Lógico que há exceções. A gente tem interseções de via que o motorista comum ele não tem essa visão que a gente tem. Ele está aqui na faixa da esquerda, o comboio está aqui na direita. Ele vai pegar a interseção, ele quer cortar no meio do comboio. É isso uma coisa bacana que eu também reparo quando a gente sai de moto, que aí entra também nessa nossa discussão a questão da experiência do motociclista no comboio. Porque ele sai no primeiro passeio e normalmente o pessoal fala, ó, o comboio vai ser a formação Z, o road captain vai estar lá na frente. E às vezes o road captain tem que sair, mas não consegue levar o comboio inteiro junto. E ele se desespera, ele tenta entrar e aí causa uma frenagem mais brusca de um carro que está vindo numa velocidade mais alterada. E isso pode causar um certo acidente, né? O estresse, né? O estresse. Inclusive também nós vamos falar agora aqui uma regrinha padrão que é justamente para impedir esse tipo de situação. Ô Ricardo, você como instrutor de trânsito, como que funciona a questão da comunicação da motocicleta no comboio? Porque normalmente a gente não consegue gritar, a gente não consegue falar. Se você falou para mim que a formação tem que permanecer, eu não consigo estar conversando com o road captain nem com o ferrolho. Como que funciona essa comunicação quando nós estamos no comboio? Bom, a priori, a moto ela é dotada dos equipamentos de iluminação.
né? Farol, sinais de direção, né? As setas. E teoricamente isso já são sinais que o comboio deve entender e se comunicar, né? E não só isso, em diversos locais, inclusive uma série de empresas fabricantes de motos divulgam, né, sinais de mão, né? Então você tem o sinal de mudança de direção, sinal para diminuir velocidade, para aumentar a velocidade, né? Sinal de sujeira na via, né? Que você pode fazer com os pés, sinal de obstáculo, né? Existem uma série de sinais. Mas uma coisa muito importante e que muitos motociclistas, os mais experientes, acabam não se atentando, é assim, dentro de um comboio, os sinais luminosos, eles têm que respeitar aos sinais luminosos do road captain e do ferrolho. Né? Então, por exemplo, se o road captain ele quer mudar de faixa, ele vai sinalizar com a seta. Todo mundo tem que sinalizar com a seta junto para que o ferrolho saiba disso. Então, na verdade, quem dita o comboio é o ferrolho. O ferrolho faz a proteção do comboio, quem dita o caminho é o road captain. Né? Então, se o road captain sinalizar que ele quer fazer uma mudança de direção, o ferrolho tem que fazer a análise de que é seguro fazer essa mudança. Né? Então, aí ele inicia a mudança e todo o comboio faz essa mudança. Né? Por isso que é importante a formação em Z e os espelhos devidamente ajustados. Né? O que é a formação em Z, né? Ou em zíper, o pessoal chama? O cara que tá, você que está pilotando ali, você tem que olhar no seu retrovisor e imediatamente você vê o cara que está atrás de você na sua diagonal. Né? E saber que ele também está te vendo. Então essa comunicação visual é muito importante. Né? Agora, por exemplo, uma seta que não se desliga dentro do comboio, uma sinalização de farol alto indevida no comboio, isso atrapalha toda a condução. Né? Então precisa se tomar um cuidado com esse tipo de sinalização luminosa, buzina. Né? Dentro do comboio, a sua visibilidade já é notável para o resto do trânsito. É bacana isso daí, o Rodrigo, também, que o Ricardo está falando. Ele falou uma coisa bacana que é sobre a sinalização, sobre alguns gestos. Você pode falar um pouco o que é esse gesto, como funciona esse gesto? Tem um código meio que internacional sobre os gestos, né? Gestos de mão, de perna. Logicamente que toda regra tem sua exceção. Às vezes é que nem o toque do truco, né? Às vezes o parceiro ali, Já tem aquele se olhar. adapta, Já. né? No olhar ele consegue passar a E mensagem. aí entra naquilo que você falou também daquela harmonia que tem quando Da você vai harmonia. sair, né? Você já conhece a pessoa que está pilotando com você, então você basta ver até. É engraçado que quando nós três rodamos de moto, nós conhecemos há muito tempo, nós rodamos há muito tempo. Quando nós três saímos de moto, e tem uma outra galera também que sai há algum tempo de moto, na forma da pilotagem, Já sabe o que a pessoa quer. já sabemos o que ela quer. Então isso daí que é muito bacana de você ter uma Entrosamento, um entrosamento. Boa, a palavra certa é essa, um entrosamento com o teu companheiro, com o teu amigo, porque você vai aprender a ler os sinais da forma de pilotagem dele. Além desses sinais aqui que o Rodrigo vai falar, você vai conseguir aprender a leitura. Você vai ter uma leitura já da forma de pilotar do teu companheiro que está andando no comboio junto com você. Então, tem um sinal específico que, como todo mundo sabe, né? É uma coisa que dói no bolso da gente tomar uma multa de velocidade, né? Exatamente. Esse é um sinal que eu queria frisar. O que acontece? Atrapalha muito num comboio, você tá lá na velocidade máxima da via. Vamos dizer que a gente tá no rodoanel a 100 km por hora. Aí o road captain, ele avista o radar, o que ele faz? Ele levanta a mão e faz esse sinal, né? Abrindo e fechando o punho, Sinalizando um flash, né? indicando que tem um radar. Aí o que o pessoal faz? O road captain tá na velocidade da via. Todo mundo vai e mete a mão no freio. Aí cai lá para 80, 70. Aí O último vai cair para 50. O último vai cair para 50. Mas sabe aí, o que vale a pena frisar nisso daí? Porque é o seguinte, às vezes o road captain tá na velocidade da via, mas só por esse espaçamento do comboio ser muito grande. O de trás está mais rápido. Exatamente, o ferrolho precisa atingir uma velocidade maior para acompanhar o comboio. Então, só que se o pessoal estiver atento atrás, não tem essa queda de velocidade. O pessoal se mantém. Só que é complicado, é que nem você falou, uma questão de afinação, uma questão de entrosamento. E a vir só conquista o entrosamento como? Rodando. Viajando, passeando, passeios curtos, passeios longos. Isso vai provocando no seu dia a dia aí o entrosamento. Mostra pra gente mais ou menos a sinalização, como que funciona. Quais os sinais, como você tem que
sinalizar. Bom, para começo de conversa, qualquer sinal de mão que você for fazer, a mão do acelerador, ela não sai do acelerador. Então seria com a mão esquerda, você tem que usar a mão Você esquerda. vai fazer um sinal com a mão direita, o que você for fazer com a mão esquerda, o que você for fazer com a mão direita, você faz com as pernas. Você Certo. jamais tira a mão do acelerador. Para quê? Para justamente não ter essa perda de continuidade ali na velocidade e não tá provocando um acidente aí, um desconforto. Então, tá vendo, pessoal, como é bacana? Então, isso daí é legal para ficar atento, que temos várias experiências, justamente isso daí. Você vai dar um sinal, você está pilotando a moto, tira a mão da direita para você fazer uma sinalização. E o lado direito você tem que sinalizar com a sua perna. Por quê? Se você tirar a mão direita do acelerador, automaticamente você vai cair a velocidade da sua moto. Constando isso, vai refletir no comboio. Se você tiver um comboio grande, se você tirar a mão da tua aceleração, você vai repercutir até o ferrolho, até o último. Então isso daí pode causar um atraso no comboio, um acidente no comboio. Frenagem brusca de algum integrante. Também é muito importante que ele está meio que distraído, que infelizmente hoje tem uma galera que anda na moto pensando que está sentado no sofá de casa. Coloca o fone de ouvido lá, uma Mas mão... é pra isso comprar uma custom, pô. tem isso Sentar daí, no né? sofá de casa. Exato, tem essa vantagem de ter uma custom, né? Quem tem speed não tem essa vantagem, né, Digão? Mas Mas não bem... tem o ronco do 4 cilindros, viu? Exatamente, é a emoção. Mas vale frisar isso daí realmente, porque é um ponto muito importante a tocar, a frisar, porque tem gente que realmente pilota pensando que tá bem tranquilo. Uma mão no guidão, ou tá com o fonezinho de ouvido lá, Com a mão no bolso, com a mão né? no bolso. Então assim, eu viajo muito de moto, tanto quanto o Rodrigo quanto o Ricardinho, já presenciamos muitas cenas assim de você estar num comboio, ter uma situação que exige um tipo de perícia. Quando o comboio é muito grande, a gente tem uma figura também que é importante, o anjo, né? O anjo é aquele cara que faz meio que a proteção lateral do comboio, né? Ele repara se o comboio está espaçado, se tem alguém fora de posição, então ele sai fora do comboio, ele emparelha e consegue fazer essa... Então, na verdade, ele é um motociclista aleatório dentro do comboio. Ele tem É autonomia o livre. único que, com exceção do ferrolho, que poderia fazer isso, mas seria o único que pode se deslocar dentro do comboio, né? Ou seja, que ele pode fazer uma ultrapassagem, ultrapassar o comboio para avisar o road captain de algum fato ocorrido no meio ou de que precisa ser feita uma parada, né? Lembrando que nunca se para na pista no acostamento, né? Só se tiver alguma pane, a moto que está em pane para. O restante do comboio segue para um posto, segue para uma parada e aguarda de maneira segura, né? Que quem tiver com a pane mais um ou no máximo dois motociclistas vão estar lá para fazer esse socorro, para aguardar junto. Isso é uma coisa importante de ser dita aí além do É sinal. importante que o Ricardo está falando, gente. No caso de uma pane, você está no comboio. Por acaso aconteceu uma pane com uma moto. O comboio segue até um local seguro, um posto de gasolina, um recuo na estrada ou a casa do usuário. Vai ficar o ferrolho, o anjo vai se deslocar, avisar o road captain que teve uma pane no comboio. Vamos resolver o problema e se der para continuar a viagem com a pane na moto, continua, senão o comboio se desloca em segurança e a moto vai ser guinchada e assim por diante nós vamos resolver o problema. Fora esse problema, por exemplo, gasolina, como que eu faço para comunicar que eu estou precisando de colocar combustível na moto? Então, a gasolina, vale lembrar também que é sempre importante, antes de você fazer o deslocamento, você tá com a moto abastecida, né, até para não atrasar o início do comboio, né, o início da viagem. Mas caso acabe a gasolina, o motociclista perceba que vai começar a faltar combustível, a torneirinha entrou na reserva, você desloca até o road captain e indica, apontando para o tanque que você precisa colocar combustível. E de uma forma segura, volte para a sua posição. Tô correto? Na verdade, ele tem que sinalizar para que o sinal chegue no ferrolho e o ferrolho sinalize o próximo de que precisa fazer uma parada. Uma outra coisa que eu defendo, que poucos clubes usam, que a gente usa tanta tecnologia ao nosso favor, né? A gente tem celular com GPS, tem um monte de tecnologias aí que fazem parte do nosso dia a dia. Mas essa questão de comunicação também seria muito importante dentro de um grupo, dentro de um comboio. Isso facilitaria muito. Ter uma né? comunicação via rádio.
Um intercomunicador no capacete, Isso. você fala. É uma pena que assim, os preços são proibitivos, né? Um intercomunicador você compra no Paraguai em torno de R$ 180. Mas não é aquela coisa. Um comunicador bom, ele não sai por menos de R$ 800. Então é complicado, nem todo mundo consegue ir lá, mas é importante ter uma comunicação via rádio. Mas nem todo mundo, acho que quase ninguém tem. Mas é que nem eu falei, a gente vai, a regra ela existe, mas a gente se adapta da melhor forma para aquele momento ou da melhor forma para aquele grupo, né? A regrinha tá lá, do básico, igual eu falei do toque do truco, né? A gente vai se adaptando e tal. Vai conhecendo. Às vezes numa troca de olhar a gente já consegue Já saber, ó, conhece. o outro lá se lascou, acabou a gasolina. Galera, então praticamente resumindo, sinais são os básicos, você sinaliza com a mão esquerda radar, com a perna direita ou a perna esquerda, dependendo de onde estiver a localização do buraco na pista, alguma interferência na pista, um buraco, uma areia, um óleo, alguma coisa. Então você está no comboio, você está seguindo na linha, na fileira da esquerda, quem vai comunicar esse buraco do lado direito é a fileira da esquerda. E automaticamente a fileira da direita vai comunicar o buraco à esquerda. Então são diversos sinaizinhos que eu também vou deixar aqui, ó, vai ter um linkzinho aqui bacana aqui de alguns sinais que nós vamos colocar todos os links em questão em relação a esse vídeo. Queria agradecer muito aí nosso presidente Elias Máximo, ao nosso vice-presidente Arthur, a nossa diretoria aí que entra Eliseu, financeiro, o nosso irmão Guilherme, que é eventos, a todos os integrantes dos Legionários que tá, Marcelo. o Marcelo, nosso Disciplina. diretor de disciplina, não menos importante. Marcelo, um grande abraço para você. Todos os integrantes do Legionários de Aço que tá acreditando nesse projeto aí que estamos trazendo aí uma novidade que é a TV Lank. Vamos tentar trazer pelo menos 2 vídeos por mês agora no começo e quem sabe mais pra frente vamos aumentar a frequência de vídeo. Queria agradecer também. Posso dar uma lembrança? Pode. Gente, curta a nossa página no Facebook, Exatamente. curta nosso Instagram, acompanhe os nossos eventos, o dia a dia dos nossos integrantes, nossas viagens, nossos passeios. Tá tudo lá, o Lemuri abastece com bastante material bacana lá. Lembrando que toda segunda e sexta-feira do mês a gente tem a nossa Sexta Lank, que Isso. acontece na nossa sede, na Praça Colômbia 30. Jardim Maria Jardim Rosa, Maria Taboão da Rosa. Serra. Galera, não se esqueça de se inscrever aqui, ó. Tem uma setinha aqui, acho que é do lado esquerdo aqui. Tem uma setinha de se inscrever. Curte o nosso vídeo, tá por aí em algum lugar, mas vocês vão ver. Curte o nosso vídeo, compartilha aí, informação válida aí pra quem é de motoclube, pra quem está pensando em entrar nesse meio aí, para os irmãos motociclistas aí. Ricardo, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Vamos participar de outros vídeos aí, agradeço muito a participação, à disposição. Para quem não sabe, hoje é domingo de Páscoa, estamos aqui na nossa sede. A disposição aqui é 100% Legionários de Aço. Rodrigo, mais uma vez, obrigado aí pela participação. E galera, é isso aí. TV Lank, compartilha e vambora. Obrigado a todos aí.